Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versos 16 e 17. A oração de Jesus Cristo pelos discípulos é marcada por revelar princípios de fé que não devem ser negligenciados. Primeiramente, não somos mais do mundo, isto é, a fé em Jesus Cristo transforma o residente em peregrino e forasteiro. Pedro declara em sua epístola: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Pedro capítulo 2, verso 11 e 12. A declaração de Pedro também revela que enquanto estivermos deste lado da eternidade, estaremos presos a um corpo corruptível, isto é, que se aparta da vontade de Deus movido por desejos enganosos. Sendo assim, temos um novo homem, gerado pela fé em Cristo, que busca a vontade de Deus, e um que é fruto da natureza inimiga de Deus, que será um oponente à nossa busca de fazermos o que lhe é agradável. Paulo descreve essa verdade à igreja de Galácia dizendo: Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Gálatas capítulo 5, verso 17. Quando esquecemos nossa cidadania, acabamos dando lugar ao homem que tem suas raízes no que é terreno, e o emprego, os estudos, o lazer e a família, que podem ser bênçãos dadas por Deus, pois não é todo emprego, curso, lazer e relacionamento que são fruto de sua vontade, tornar-se o porquê de não termos tempo para conhecer as Escrituras, porque, para o homem terreno, eles são a prioridade. Paulo exorta-nos deste perigo ao dizer a Timóteo: Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. 2 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4. Portanto, todo crente deve carregar no coração a escritura que afirma: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. O texto base de nossa reflexão segue mostrando que Jesus é o exemplo de como não ser do mundo. Como também eu não sou, disse-nos o Mestre. E existe uma regra central que ele observou até a morte. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, verso 38. E depois de cumprir sua missão, isto é, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Ele declara aos que lhe pertencem: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João capítulo 20, verso 21. Custe o que custar, que seja feita a vontade de Cristo em nosso período de peregrinação, carregando a certeza de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos capítulo 8, verso 18. Jesus prossegue sua oração dizendo: Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Crente, o instrumento pelo qual somos separados do mundo para Deus é a Bíblia. Ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Portanto, o crente que lê as Escrituras obtém instrução para realizar toda boa obra de forma agradável a Deus.
E toda a Bíblia é importante, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, verso 4. Sendo assim, o crente que lê as Escrituras encontra, pelo agir de Deus na vida dos que nele confiaram, esperança para não desfalecer na fé. A santificação age de dentro para fora, ou seja, a mudança em nossa mente resulta em uma maneira santa de viver. E só a Bíblia tem esse poder, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. Isto é, pelas Escrituras o nosso coração é revelado. Obtemos de Deus a capacidade de discernir o que lhe é agradável e o que não é do seu agrado. Nas Escrituras encontramos o que salvará nossos jovens de serem contaminados pelos costumes dessa geração má e inimiga de Deus. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Salmos capítulo 119, verso 9. Ao guardar as Escrituras no coração, não pecaremos contra Deus. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmos capítulo 119, verso 11. Irmãos, nada no ministério de Cristo foi contrário à vontade de Deus Pai. Quando ele orou pedindo que os discípulos fossem santificados pela palavra, foi manifesto o que Paulo, inspirado pelo mesmo Espírito, diria aos Tessalonicenses posteriormente. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Desejamos que em cada novo dia deste ano que está por vir, sejamos alvos da resposta de Deus à oração de Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus abençoe e um feliz ano novo.